Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Começando aqui mais um ABC em Off Sport. Hoje remotamente para a gente tocar o barco aqui comigo, Leandro Amaral, com o Matheus Rocha, trocando ideias como fazemos semanalmente sobre o que de mais importante acontece, principalmente no futebol, né? E falando da rodada do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma rápida passada. Foi uma rodada até agora 100% derrotas para os times do estado de São Paulo, né? A começar pelo Corinthians, que no sábado jogou muito mal no estádio do Maracanã e perdeu por 2-0 para o Flamengo, né? Alguns podem dizer que o Corinthians voltou à normalidade, porque jogou bem contra o Fluminense, construiu uma vitória importante, depois jogou bem contra o Fortaleza, mas não conseguiu vencer, depois de vários e vários jogos onde o time vinha mal no campeonato, né? Perdeu por 2-0 e vive uma situação complicada em termos de tabela. A gente vai falar em detalhes disso daqui a pouquinho, mas o Corinthians pode terminar esta rodada, a sexta do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento já. Isso se os 100% de derrotas dos times de São Paulo permanecer, porque nesta segunda-feira ainda jogam São Paulo e Fluminense, né? Basta um empate para que o Fluminense coloque o Corinthians na zona de rebaixamento. Vamos ver, né? Vamos ver se o São Paulo salva a pele aí dos paulistas. Corinthians perdeu no sábado e uma das surpresas, a derrota do Palmeiras, né? O time do técnico Abel Braga em casa, né? Jogando em Barueri, não está jogando no Allianz Parque por conta lá de um show que foi realizado, né? Isso já aconteceu várias vezes e vai acontecer muitas outras, né? Palmeiras mandando seus jogos em Barueri, perdeu por 2-0 para o Atlético Paranaense. O goleiro Bento foi o destaque do jogo, pegou um pênalti batido pelo Rafael Veiga, que podia ter aberto o placar para o Palmeiras, estava 0-0 o jogo, e aí o time do Paraná conseguiu, o time do técnico Cuca, hein, sempre bom lembrar, está na liderança agora do Campeonato Brasileiro com essa vitória importante fora de casa, o Atlético Paranaense. Outros resultados importantes desse final de semana, Fortaleza e Botafogo empataram por 1-1, o Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense fora de casa e dá uma embalada aí o time mineiro, né? O Vasco venceu em casa a Vitória da Bahia por 2-1, o Bahia ganhou de 1-0 do Bragantino, aí mais um paulista que perdeu, e tem jogos que foram adiados, né? Envolvendo aí os times do Sul, por conta, evidentemente, da tragédia ocorrida na última semana, né? E que ainda permanece e, lamentavelmente, permanecerá por muito tempo no sul do país. Jogariam Internacional e Juventude, né, os dois times lá do Rio Grande do Sul. Esse jogo foi adiado. Criciúma e Cuiabá, também outra partida adiada, ainda sem data definida pela CBF. E nesta segunda-feira, 8 da noite, o São Paulo recebe o Fluminense. Vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro. Deixa eu bater os olhos aqui, ó, para dizer que o Atlético Paranaense é o líder. Tem 13 pontos, mas a mesma pontuação, olha que interessante, do Bahia. O Bahia faz uma boa campanha, uma campanha sólida nessas primeiras 6 rodadas, né? Com uma pontuação interessante, 13 pontos, 6 jogos, 4 vitórias, Atlético Paranaense e Bahia tem. A única diferença aí é o saldo de gols, né? O Atlético Paranaense tem um saldo de 6, o Bahia tem um saldo de 3. Por isso que o Atlético é o líder do Brasileirão neste momento. Depois vem na sequência o Flamengo com 11 pontos, Botafogo e Cruzeiro com 10, Atlético Mineiro e Bragantino com 9. Depois o Palmeiras tem 8, São Paulo, Internacional e Fortaleza tem 7 pontos. Aí, até o Internacional é a primeira página da classificação, né? O Fortaleza também tem 7 pontos, mas está na 11ª colocação. Agora, o Inter, que tem 7 pontos, né? Só tem 4 jogos, tem 2 jogos a menos, só cumpriu 4 das 6 rodadas até agora do Brasileirão. O que deixa desequilibrada a tabela, né? Então a gente perde um pouquinho a referência por causa da quantidade de jogos. Mas seguindo aqui, ó,
O Grêmio está com 6 pontos, é outra equipe que também tem 4 jogos. O Vasco tem 6 também, depois vem Criciúma e Juventude, além do Corinthians e do Fluminense, com 5 pontos. O Vitória da Bahia tem 1 ponto, o Atlético Goianiense 1 ponto e o Cuiabá até agora só perdeu no Campeonato Brasileiro. Então o que acontece aí embaixo da tabela? O Corinthians tem 5 pontos em 6 jogos. O Corinthians tem apenas 1 vitória no Campeonato Brasileiro. É a mesma campanha do Fluminense, só que o Fluminense tem um jogo a menos que o Corinthians. Então, por isso que um empate que o Fluminense conquiste contra o São Paulo nesta segunda-feira na capital, no estádio do Morumbi, já vai fazer com que a equipe do Rio de Janeiro tenha 1 ponto a mais, suba para 6. E aí joga o Corinthians para a zona de rebaixamento entre os 4 últimos do Brasileirão. Então é isso. Sobre Campeonato Brasileiro, essa passada rápida. Vocês fiquem à vontade para falar de Campeonato Brasileiro e também destacar jogos no meio de semana. Matheus Rocha, Leandro Amaral, um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Voltaremos a qualquer momento. Toquem o barquinho por aí. Abraço, gente. Pois não, Anderson Afonso, Matheus Rocha, você que nos acompanha, internauta no YouTube e Facebook do ABC em Off Sport. Pois é, Anderson, normalmente seria uma segunda-feira para a gente aqui discutir, debater apenas o que aconteceu dentro de campo, né? Falando do desempenho, da performance de cada time, em especial os times que são mais cobrados, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Fluminense, os ditos grandes, né? Inter, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, entre outros. Mas, infelizmente, também, além da classificação que você já bem mencionou, a gente tem que fazer conexão fora dos gramados. E não se trata da administração, da torcida, dos clubes, e sim dos fenômenos naturais, especialmente o que tem acontecido no Rio Grande do Sul desde o início deste mês de maio. Os jogos de Inter, Grêmio e Juventude foram adiados e essa decisão se estende até o próximo dia 27 de maio, ou seja, até o final do mês. A gente viu cenas de total destruição, por exemplo, do aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o aeroporto que está sem voos desde o início do mês e vai continuar assim no mínimo até o final do mês. Os times do Rio Grande do Sul, Juventude, repito, Inter e Grêmio, já pediram a paralisação do campeonato e esse pedido foi reforçado pela Federação Gaúcha de Futebol, porém, isso deve ser definido, deliberado, encaminhado em reunião que a CBF chamou e marcou para o próximo dia 27 de maio. Portanto, para daqui 15 dias, 2 semanas, a CBF vai discutir como é que vai ficar isso. E não é só a paralisação do campeonato, se vai acontecer ou não. Tudo que envolve a consequência disso, né? As questões jurídicas do Campeonato Brasileiro e dos clubes, transmissão dos jogos, que também envolve contrato com stream, com televisores, emissoras, canais de televisão, enfim, tudo que envolve esse combo pertinente a Campeonato Brasileiro e a possível paralisação. E há uma divisão até esse momento entre os clubes, né? Naturalmente, os clubes na parte de cima da tabela são mais resistentes, são mais reticentes a essa paralisação, e os outros clubes, naturalmente, principalmente aqueles que se solidarizam muito, né? Para você ter uma ideia, nesse domingo, essa classificação que o Anderson trouxe reporta exatamente a grande maioria dos clubes com 6 jogos, com 6 rodadas. Inter, Grêmio e Juventude pararam na 4ª rodada, já é a 2ª rodada consecutiva que eles não entram em campo, justamente por conta desse adiamento, e aí eles pedem, entendem, clamam por bem que o Campeonato Brasileiro seja suspenso por toda a situação que está o Rio Grande do Sul. Então a CBF marcou para daqui 15 dias, nós vamos seguir acompanhando de perto isso, para saber se vai ter sequência ou não, e claro, eu falei aqui dos impactos jurídicos, direito aí a transmissão dos jogos, mas tem também impacto no deslocamento, impacto turístico, questão de calendário, se for paralisado, o calendário brasileiro já é muito complicado, tendo em vista outras competições, imagina reformular tudo isso. Então é um jogo aí de quebra-cabeça, literalmente, para ser feito, mas é óbvio que o lado humano tem que prevalecer, a humanidade,
tudo que está acontecendo e mais uma vez agradecer e parabenizar todos os brasileiros, todos os estados aí, com imensa solidariedade ao povo gaúcho, ao povo do Rio Grande do Sul, e até aproveitar esse espaço no ABC em Off Sport para convidar você, internauta do YouTube e do Facebook, a acompanhar nesta terça-feira programa especial ABC em Off Solidariedade, trazendo um pouquinho do que cada cidade fez no espaço público em relação à arrecadação, a deslocamento, a encaminhamento de doações à população, ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo gaúcho. Então aqui fazendo esse preâmbulo, o Anderson falou muito bem da questão do calendário após as 6 rodadas, né, para a maioria dos times, tem time também com 5 rodadas, mas trazendo a classificação, eu trazendo aqui um pouquinho desse lado extra-campo, barra desastre natural, fenômeno natural, tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e passo a bola aí falando em calendário para o Matheus Rocha, para ele complementar a respeito do que vem por aí, né? O que esta semana traz ainda do calendário esportivo e dos próximos jogos, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado Anderson. Matheus, é contigo aí, abraço. Fala galera, Anderson e Leandro. Bom, Tricolor fazendo tudo por um acaso, né? O André Silva, que realmente acabou de vai ser o titular, né? Vai jogar contra o Fluminense, veio pro São Paulo, vai reviver um time daqui da ABC. Ele que jogou lá quando ele tinha 13 anos no Clube Atlético de Diadema, que não existe mais, vai render 1,5 milhão para esse time, que ainda tem os direitos dele de contrato, né? Só que o Clube Atlético de Diadema virou um clube de Ribeirão Preto, de Ribeirão Pires. Virou o CAD, deve ser Clube Atlético, de Ribeirão Pires. E vai poder reviver esse time. São Paulo fazendo tudo por um acaso, né, gente? O Corinthians não faz esse tipo de coisa. Mas seguindo na semana, hoje temos o nosso tricolor, o duelo de tricolores, né? São Paulo e Fluminense, que promete ser um jogaço. Um São Paulo que o Fluminense está ali na rabeira, perto do Corinthians, quase entrando na zona de rebaixamento. O São Paulo tentando entrar ali com o pelotão mais de cima, tentando pegar um G4, um G6. Promete ser um jogo bom porque o Fluminense não está no lugar que ele também deveria estar, né? Ele tem um time muito melhor do que briga para rebaixamento, então ele deve ser um confronto muito difícil para o São Paulo, deve ser um jogo bom. São Paulo sem o Caleri, então isso deve transformações um pouco mais difíceis. No Fluminense, que anunciou o Thiago Silva agora, ainda não joga, um baita de um reforço. Então, assim, jogo bom no Morumbi, que deve estar lotado, que nem sempre agora tá a torcida de São Paulo sempre lotando. Acho que é o jogo da noite, né? Seguindo isso, depois da semana, temos amanhã já Corinthians e Argentinos Júnior, jogo importantíssimo para a classificação do Corinthians. O grupo do Corinthians da Sul-Americana está todo embolado, né? O Corinthians agora joga os 2 jogos em casa, então é bem importante ele conseguir confirmar o favoritismo em casa para ele passar ali na Sul-Americana. Acho que pelo menos em segundo lugar ali, para ele pegar aquela repescagem com o time da Libertadores, ele pega. Mas é melhor ser ir de primeiro direto, né? Então, um jogo muito importante, tá o Liverpool, tá o Argentino Júnior e tá o Corinthians disputando essas 2 vagas, então vai ser muito importante. E depois, em sequência, o Palmeiras pega o Independente Del Valle, jogo bom também agora no Allianz Parque, ele conseguiu fazer aquela virada sensacional lá no Equador, né? De 2-0 para 3-2. É bom o Palmeiras que agora se reafirmou, ganhou bem do Liverpool lá no Uruguai, 5-0, para ele tentar buscar a melhor campanha na Libertadores, que vai ser difícil porque o Galo tá indo muito bem, mas ficando em segundo também você já consegue pegar a maioria dos jogos que você termina em casa, né? Então tem Palmeiras e Independente Del Valle, jogaço. E o jogo mais importante da semana, São Paulo e Barcelona de Guayaquil. Estarei lá no Morumbi, quinta-feira, 9 horas, torcendo do São Paulo, que também está numa situação semelhante à do Corinthians. Está em segundo lugar no grupo, mas joga os 2 jogos em casa. Tem que vencer, porque o Tadieres deve ganhar do Cobresal na Argentina, para o último jogo do grupo ser São Paulo e Tadieres lá no Morumbi, decidindo quem é o primeiro ou não. São Paulo já classificado na Libertadores também, já está nas oitavas de final, mas é importante para escapar ali de um confronto mais difícil nas oitavas, passar em primeiro, garantir, por mais que pode pegar um Flamengo ali aí, que deve passar em segundo lugar, o resto não é tão complicado, né? Assim, né? Então é melhor passar em primeiro. Então, assim, jogaço, essa semana tá muito boa de esporte, muito boa de futebol. Final de semana que vem, final da Premier League, que promete ser um jogaço também. Essa semana o Manchester City pega o Tottenham lá no estádio do Tottenham. Precisa ganhar, vai ser muito importante para a rodada. A Premier League deve ser definida na última rodada, tá 1 ponto de diferença o Arsenal e o City. Então, assim, vai ser jogão. Acompanha aí, galera.